Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos de volta aqui no canal. Meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com vocês sobre a minha última leitura, que foi este livro aqui chamado Biden 13. Já tenho que adiantar para vocês que foi um livro 5 estrelas, coração de favorito. Eu amei, amei, amei esse livro aqui. É um livro grande, tá? Que tem mais de quase 700 páginas, né? 690 e pouquinho. Então, assim, foi um livro que eu demorei um pouquinho pra concluir ele, não porque ele era grande, mas eu acho que foi porque eu tinha outras coisas pra fazer ali também, porque pra quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou psicóloga. Vou lançar uma mentoria esse ano, então gravação de mentoria, gravação de podcast. Inclusive, eu vou deixar aqui ao lado pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, tá bom? Já se inscreve aqui no canal e vamos lá pra gente conversar, porque assim, li Biden 13, que é o primeiro livro de uma série de livros chamada Boys of Tommen. Então, esse livro aqui, gente, é um livro mais 18, é um livro de romance, slow burn, que é aqueles livros que demora muito para tudo acontecer entre o casal. O legal desse livro aqui é que ele tem dois POVs, né? Então tem dois pontos de vista da Shannon, que é a personagem principal, e o Johnny. Então lembrem-se que esse é um livro aqui de romance adolescente, que no começo eu tava até um pouquinho resistente para ler, gente. Confesso para vocês que quando eu vejo que é um livro de romance adolescente, eu não leio mais. Já tive ali a minha fase, porque eu tenho mais de 30 anos, então eu acho que tem livro que acaba não se encaixando muito pra mim. Nada contra se você lê, mas pra mim não funciona. Então, eu já fui ler ali com uma certa resistência, mas, gente, é maravilhoso. Se você tem mais de 30, enfim, se você gostar dessa resenha, dá uma chance, porque eu acho que você pode gostar muito desse livro aqui. Se você for menor de 18 anos, eu não recomendo esse livro aqui, porque esse livro aqui tem muitos gatilhos, tá, gente? Ele pode parecer que tem uma capinha super fofinha assim, mas é um livro pesadão, pesadão mesmo, assim, de questão de traumas, de violência doméstica, de bullying. Então vamos lá pra gente começar falando sobre o personagem principal, que é o Johnny. O Johnny, gente, ele é o camisa 13, ele é um astro ali do rugby. Então ele é um jogador de rugby muito, muito famoso, muito, muito talentoso, muito, muito bonito. Então ele é um menino que ele tem 17 anos, mas ele, assim, já tem o corpo de um homem, né? Então ele é um cara bem alto, musculoso, muito forte, assim, muito dedicado ao esporte. Ele é completamente obcecado pelo rugby e desde criança ele sempre teve muito envolvido ali com o esporte. Então ele teve muitas oportunidades de não só treinar ali na escola, mas de ir, por exemplo, para um clube profissional, vou falar assim, né, para ficar mais fácil. E por conta desse talento dele, a seleção da Irlanda até fica de olho nele. Então, assim, o cara é bom no que ele faz. Então, para ele, por exemplo, ir, né, para, enfim, para esse sonho dele que é para ir para a seleção da Irlanda, ele precisa concluir a escola. Eles estudam ali, né, todo mundo, essa história vai se passar nesse colégio Tommen, né, porque é Boys of Tommen. Acho que seria mais, pelo que eu entendi, seria isso, né, gente? Mas me corrijam aí se tiver algum fã dessa saga aí. Eles estudam ali nessa escola, a escola Tommen, né? Então, o Johnny, ele é super popular, ele é um cara que as meninas ficam loucas querendo ficar com ele, só que ele não tá nem aí, né, gente? Ele basicamente só se preocupa ali com a questão do rugby. Então, assim, todo mundo quer um pedacinho do Johnny, porque ele é muito tudo, assim, né, gente? Ele é a figurinha dourada, então as meninas ficam loucas por ele. E o Johnny, ele é filho único, a mãe dele é estilista, o pai dele é advogado, e ele mora, assim, numa mansão de luxo, chiquérrima, e ele tem o melhor amigo dele, que é o Gypsy. Inclusive, o Gypsy, gente, é um personagem que eu me apaixonei ao longo do livro, porque o Gypsy é muito engraçado. Eu fiquei sabendo que vai ter um livro dele também, não sei qual que é, depois eu coloco aqui na tela pra vocês. E eu tô louca pra ler do Gypsy, porque, assim, eu amei esse personagem, gente. Ele é muito engraçado, ele é o alívio cômico, assim, e ele, enfim, maravilhoso, divo. E aí, ele tem esse amigo, que é o Gypsy, e o Gypsy é totalmente diferente dele, no sentido do Gypsy ser um cara muito querendo sair pra tudo quanto é canto, e ele quer arrastar o Johnny pra festa, pra beber, e o Johnny é super focado, assim, no rugby, e também na própria dieta, porque ele come certinho. Acho que é legal também trazer pra vocês que esse livro aqui, ele se passa em 2005. Então, por ele se passar em 2005, é um livro que tem muito a atmosfera ali de quem já viveu essa época, que foi o meu caso, né, gente? Eu era
criança ali em 2005, então eu consegui lembrar de muitas coisas assim que o livro faz referência. Enfim, tem muita coisa ali que só quem viveu ali 2005 vai sentir esse gostinho da nostalgia, que é muito bom. E aí, gente, ao longo da leitura, a gente vai conhecer o Johnny, e aí um belo dia o Johnny está ali treinando, e eis que ele acaba tendo uma situação ali com o treinador e tal, e ele dá um chute numa bola ali, enfim, joga uma bola, dá um chute, não lembro, gente, porque é muita coisa aqui. Enfim, vou falar que ele chutou. Ele chuta a bola e simplesmente acerta uma menina na cabeça. A menina cai lá, é toda uma situação. Aí ele sai correndo para ajudar a menina. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a outra personagem, que é a Shannon. A Shannon é essa menina que levou a bolada e ela tem uma vida assim muito diferente da do Johnny. Por isso que eu falei mais para vocês da vida do Johnny, para vocês entenderem a vida da Shannon, que é totalmente diferente. Então a Shannon, ela vem de uma família mais pobre assim. Ela tem vários irmãos. A Shannon, ela sofreu muito bullying, gente, muito bullying mesmo, assim, pesado, numa escola que ela estudava antes de se mudar para Tommen, né? Então ela estudava numa escola pública, pelo que eu entendi. E aí, depois de sofrer anos de bullying, finalmente a mãe dela acorda e tira ela daquela escola e coloca numa escola particular. E aí, no primeiro dia dela, a bichinha leva uma bolada do Johnny, que leva ela ali pra enfermaria, e ela fica muito mal porque ela já tinha acabado de sair de uma escola onde ela sofria muito bullying, né? Então, eu também não vou entrar muito na questão do bullying, porque eu acho que é legal vocês lerem, para vocês entenderem a construção dessa personagem, que é uma personagem muito, muito profunda, que ela não se faz de vítima, gente. Tudo que acontece de ruim na vida dela, você fica com dó, sabe? Você fica com dó, você fica querendo entrar no livro pra tirar ela daquela situação. E a Shannon, ela tem vários irmãos, ela é a única menina dos irmãos. Ela tem um pai que é alcoólatra, então é um pai que, durante o livro, assim, você sente muita raiva dele, gente, lendo, assim, foi um cara que eu fiquei com muita raiva dele, porque ele faz coisas péssimas, assim, com ela, que eu acho que é legal vocês lerem também. Ela tem uma mãe que é muito passiva também, uma mãe que não age, né, que vê todos aquelas situações terríveis ali que a Shannon passam dentro da casa, ela não faz nada. E o único que vê tudo aquilo ali é o irmão dela, que é o Joey. E aí, a gente vai entender um pouquinho mais essa personagem porque ela tem uma distorção de imagem muito grande dela mesma, né? Então, o livro começa com ela basicamente se detonando, gente, falando que ela se acha muito feia, que ela não se acha tudo isso. Só que aí, ao longo do livro, né, quando começa de verdade esse romance ali entre ela e o Johnny, né, porque é um livro de romance, tá, gente? Se vocês não sabiam, eu tô sabendo agora. É um livro de romance que tem essa camada de trauma, que tem esse POV dos dois, né? Então a gente conhece um pouco do ponto de vista do Johnny, um pouco do ponto de vista da Shannon, que vai se cruzar esses dois universos, esses dois mundos diferentes, e eles vão se apaixonar muito lentamente, assim, de uma forma gradativa um pelo outro. E é muito lindo de acompanhar, porque o Johnny, ele consegue enxergar a Shannon, né? Ela é uma menina muito tímida. Eu sentia assim, gente, eu sentia assim, lendo, que a Shannon, ela tinha muito uma vibe, sabe aquele gatinho? Quem já resgatou animal sabe do que eu tô falando. Quando você resgata um animal, você pode... Tem animais, por exemplo, que eles ficam muito tensos, assim, né? Então eles ficam muito tensos e você tem que trazer uma certa confiança para o animalzinho se sentir mais à vontade ali. E a Shannon, por conta de tudo isso que ela passou na escola, na família, ela se sente muito vulnerável, ela é muito fraquinha, assim, ela é muito delicadinha, né? E o Johnny é um cara, assim, alto, 1,90 m, uma geladeira de 1,90 m de altura. Ele é lindo, assim, né? Olhos azuis, tem covinhas, e ele é um cara, assim, realmente energia masculina, sabe? Que eu vejo nele, assim, gente. E ela, muito frágil, muito delicada por tudo que ela passou. E ele consegue ver ela, além de tudo isso, né? Ele se apaixona por ela, é lógico, né? Ele acha ela extremamente bonita, mas a gente vê que ele gosta da camada além da beleza. E ele quer entender o que está acontecendo com ela, porque ele começa a perceber que tem alguma coisa errada. Então, o livro inteiro, ele basicamente quer tentar entender o que está acontecendo ali, que eu também não vou contar para vocês para não estragar a experiência, mas tem algo visível ali
no corpo da Shannon que começa a acontecer e o Johnny fica muito preocupado, mas ela não conta, né? Porque ela tem muito medo do que aconteça com ela. E aí vocês vão ter que ler pra saber o que é. Mas agora vamos falar sobre o romance dos dois, tá, gente? Porque a história é basicamente essa. Eles vão se apaixonando, conta um pouco da história deles ali. Tem outros personagens também, tem as amigas dela que é a Liz e a Claire, acho que é. E as amigas dela também estudavam ali na escola pública e foram para a escola particular, e é onde é a base ali de apoio delas, né? Tanto que a Shannon, ela tem tantos traumas em relação a essa escola pública, porque ela sofreu muito, gente, a bichinha. E ela, quando ela chega na Tommen, né, que é essa nova escola, tem o Johnny ali, que é aquele cara o mais gato da escola, que nota ela. Tem as amigas dela, ela começa a fazer um círculo social de amizades ali, então é muito bonitinho ver essa personagem finalmente ali conhecendo pessoas melhores na vida dela, né? Mas ao longo do livro a gente vê o quanto que ela sofre muito, né, por várias questões familiares. Então é um livro muito sensível, mais 18 por conta disso, porque se você, por exemplo, tem gatilhos e for ler esse livro aqui, realmente é um livro que ele vai te tocar muito. É um livro, inclusive, gente, que eu chorei lendo, e foi um livro, assim, que me tocou bastante, bastante, bastante. Tanto o romance dos personagens ali, a forma como foi construída de uma forma muito gradativa, essa exploração também dos personagens da Shannon e do Johnny, mas ao mesmo tempo também teve coisas que me irritaram, por exemplo, que a Shannon, coitada, o livro inteiro essa bichinha só cai. Eu acho que isso ficou um pouco repetitivo, que ela cai toda hora e cai numa poça de água e cai não sei o que, então isso pra mim não deu muito certo. É muito bonitinho de ver também as cenas deles dois interagindo. Então tem essa questão da Shannon aí que eu não vou contar pra vocês, e também tem uma questão do Johnny, né? Porque o Johnny também tem uma parte ali do livro que ele tá passando por uma situação muito delicada, que eu também não vou contar pra vocês, porque senão seria spoiler, mas ele tem um problema que pode impedir ele de não jogar mais rugby, entendeu? E ele fica muito preocupado ali o tempo inteiro que isso aconteça. Então é algo bem forte, assim, que a gente vê o quanto que ele tá lutando contra isso. Ele é um homem muito forte, gente. Um cara, assim, maravilhoso, que se preocupa muito com a Shannon. E, ai, gente, ele é maravilhoso, assim. Virou um dos meus crushes literários. É o Johnny Cavanagh, gente. Maravilhoso, divo, assim, zero defeitos, e um cara incrível, assim, que se preocupa com a Shannon, e a gente vê também, gente, eu acho que é legal falar pra vocês, o livro inteiro, né, porque é um livro slow burning, né, então é um livro que demora muito ali pros dois realmente ficarem juntos, mas o quanto que o Johnny fica lutando contra esse sentimento o livro inteiro, lutando, lutando, não quero sentir isso, não posso, não posso, não posso. E a Shannon, eu também não posso, porque a Shannon, tadinha, ela acha que o Johnny é muita areia pro caminhãozinho dela. Inclusive, as pessoas ao redor dela, né, algumas pessoas tóxicas, ficam lembrando disso, que ele é um astro, né, como que ele vai querer ficar com ela ali, mas ele não tá nem aí, né, ele quer ela ali. Tem até outras meninas, gente, que a gente pode ver ali que são muito mais, não vou falar atraentes, né, mas ele não quer elas, ele quer a Shannon. E ele fala isso, eu não quero, eu quero a Shannon. E o Gibbs é muito engraçado, que é o amigo dele, ele chama ela de Shannonzinha, porque a Shannon é baixinha, gente, ela é mini, assim. É um chaveirinho, e o Johnny é uma geladeira de 1,90 m, né? Então, os dois, assim, são muito diferentes. Eu vou colocar uma foto aqui, que eu tava jogando lá no Pinterest pra ver fanart. Eu sempre gosto de ver fanart. E, assim, eu achei muito bonitinho as fotos que eu vi. E eu achei muito bonitinho algumas fotos pra ilustrar esse casal. Então, eu achei que eles combinam muito. Eu achei que foi um casal que entregou muito. E é um livro que ele acaba, gente, calma que não vai ter spoiler, mas ele acaba ali não tendo uma conclusão. Tá? Então esse livro aqui é o começo de tudo. Tanto que o livro acabou, eu falei, não, acabou assim! Tipo, quando acabou, gente, eu achei que teria mais páginas, assim, contando, e não. Acabou de uma forma que eu fiquei assim, ó, chocada. Então, foi um livro que eu amei ler, demorei um pouquinho mais, mas essa série agora tá fazendo parte do meu coração, gente. Inclusive, incentivo muito a vocês a lerem. Se você tiver mais de 30, eu acho que você vai gostar muito desse livro aqui. E se você for menor de idade, gente, não leia, porque é um livro pesadão e pode ser que te traga algum gatilho, né? Inclusive, o pessoal fala que esse daqui ainda tá de boa ainda, né? Que depois os outros é pior ainda, que você sai chorando lendo.
Mas a minha experiência foi muito boa, gostei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da resenha de hoje. Tentei trazer pra vocês um pouquinho mais ali do livro. Eu acho que é isso também pra não estragar a experiência de vocês, porque tô com medo de falar mais alguma coisa e estragar. Mas foi um casal assim que eu me apaixonei lendo. Foi um casal que conquistou meu coração e eu espero que conquiste o seu também, porque foi uma leitura muito gostosa de fazer, apesar de ser meio tensa, né? Teve momentos que eu dei risada, principalmente com o Gipsy. Gente, o Gipsy pra mim, me apaixonei por esse personagem. Eu falei várias vezes aqui, né? Porque o Gipsy é muito engraçado. Teve momentos ali que eu gostei muito da Shannon, me identifiquei com ela também em alguns pontos ali. Principalmente dela escutar rock, né? Escutar metal ali numa cena que acontece também. Gostei muito do Johnny também, o quanto que ele, apesar de ter várias mulheres ali ao redor dele, ele não se distrai. Ele quer a Shannon e fica lutando contra esse sentimento, mas não tem como, né, gente? O boy tá chonado e ela também tá chonada, então vai acontecer alguma coisa aí. E, enfim, quero ver também o que vai acontecer depois dessa continuação, porque, como eu disse pra vocês, esse livro aqui termina sem uma conclusão, então quero muito ler o próximo. Quando eu ler o próximo, eu venho aqui trazer resenha pra vocês também. Então é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!